Esse é mais um vídeo da série Thiago Responde, ou T2 Responde. Eu tenho que aprender o nome dessa série ainda, mas é o seguinte, né? Tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram e agora a parada é a seguinte, eu quero que você deixe aqui as perguntas que eu vou responder aqui no YouTube, beleza? Vou selecionar as perguntas aqui e vou responder nos próximos vídeos. Então, pergunte o que quiser aqui pra gente responder. Vamos lá, direto ao ponto. Selecionei quatro perguntas muito legais aqui pra gente dar uma discutida aqui. E ó, fica comigo, porque a última pergunta eu vou mostrar pra você um estudo de caso bem legal, vou compartilhar como que eu faço aí no dia a dia. Vamos lá. E fica uma dica, tô deixando um índice aqui embaixo, com a minutagem certinho, com o tema de cada uma das perguntas aí, caso você queira. Primeira pergunta foi do @VetoAraújo, como você tá vendo aí, Veto Araújo 1, deixou lá no nosso Insta. Onde daria um melhor retorno para a aposentadoria? FII, Fundo de Investimento Imobiliário, Selic ou Previdência Privada? Eu até, quando respondi lá, falei, cara, essa pergunta é maravilhosa, dá para gravar um vídeo sobre isso e vou fazer e tá aqui, pagando o que eu prometi. Essa é uma pergunta que não dá para responder assim, melhor retorno, porque são produtos diferentes, com finalidades diferentes, e sendo muito honesto, não dá para comparar. Vamos lá, primeiro, o fundo de investimento imobiliário, ele é sim um bom instrumento para você utilizar pensando em ter uma renda na aposentadoria. Sim, por quê? Porque o fundo de investimento imobiliário, ele paga para o investidor uma renda ali mensal e, pelo menos até enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele paga para o investidor uma renda mensal livre de imposto de renda. Então sim, ele pode apresentar ali uma boa alternativa de renda mensal quando da aposentadoria, porque em condições normais, esse fundo, ele paga ali um yield quase que constante ali, dependendo da modalidade do fundo, dependendo da característica dos inquilinos do fundo, então sim, ele é uma boa alternativa. No entanto, quando a gente está pensando em uma carteira, pensando para a aposentadoria, todo o investidor que faz um bom planejamento, necessariamente, veja bem, eu vou reforçar, necessariamente precisa ter no seu portfólio pelo menos parte do seu patrimônio em previdência privada. Não tem como não ter. Se você é um profissional de mercado financeiro, se você atende investidores e os seus clientes não têm previdência privada no portfólio, eu lamento dizer, mas você está atendendo errado o seu cliente. E eu vou te explicar o porquê. Veja bem, previdência privada, primeiro, que não dá para a gente falar de previdência privada comparando com um produto de classe diferente, como por exemplo um fundo imobiliário, porque a previdência privada hoje ela pode atender as mais diversas classes de ativos. Então eu tenho desde previdência privada soberana, que vai investir 100% em título público federal e, inclusive, segundo a resolução 444 do Conselho Monetário Nacional, tem fundo de investimento que vai atender a previdência que pode alocar até 100% em ações. Então, um plano de previdência privada hoje, ele pode estar desde o mais conservador até o mais arrojado. Beleza? Então não dá pra gente comparar direto. Mas qual que é o ponto? Um investidor, ele precisa ter pelo menos parte do patrimônio dele em um plano de previdência, porque esta grana, ela não entra em inventário. Então, no planejamento sucessório, isso faz total sentido para que quando esse investidor passar dessa para uma melhor, porque aliás, essa é a única certeza que a gente tem na vida, ele sabe que ele vai deixar um pouco de tranquilidade para os seus herdeiros, porque essa grana não será inventariada. Então os seus herdeiros não vão ter nenhum tipo de dificuldade de receber essa grana, já que o custo do inventário é muito alto. E aí a gente vai falar de inventário judicial, extrajudicial. Então o que eu quero dizer é o seguinte, pensando em uma carteira previdenciária, em uma carteira para aposentadoria, você pode usar as mais diversas estratégias. Você pode querer montar uma carteira de ações, sendo uma carteira previdenciária, sim, tá tudo bem. Você pode querer montar uma carteira de fundo imobiliário, sendo uma carteira previdenciária, sim, tá tudo bem, você pode fazer isso. Mas, independente de qual for a sua estratégia como investidor, pelo menos parte do seu patrimônio precisa estar estrategicamente e de maneira inteligente em um plano de previdência.
tá? Aí o seu desafio é entender qual que é o melhor plano de previdência de acordo com o seu perfil. Por isso que não dá para você comparar diretamente plano de previdência ou fundo de investimento imobiliário, porque o plano de previdência tem vários perfis diferentes, tá? Cada perfil de plano para um perfil de investidor, mas o plano de previdência, ele atende necessidades que nenhum outro produto tem. A primeira necessidade é essa, do plano não entrar em inventário. E a segunda necessidade é que ele ainda pode atender regras de pagamento de renda que nenhum outro produto tem, tá? Então, respondendo o Veto Araújo, Veto, não dá para a gente comparar retorno destes produtos sem olhar os produtos propriamente dito. E pensa, carteira previdenciária, você pode escolher qualquer estratégia que seja mais aderente ao seu perfil. Qualquer uma, e vou dizer, não tem certo e nem errado. O que na minha opinião é errado é você não ter nenhum percentual da sua carteira em algum tipo de previdência privada. Porque isso é a diferença entre você deixar apenas dor de cabeça para os seus herdeiros ou deixar um pouco de tranquilidade. Porque o custo de transição, o custo de inventário, que é caro, ele pode ser absorvido por essa parte da grana que será recebido sem inventário, beleza? Então, reforço, todo investidor precisa ter ao menos parte do seu patrimônio em um plano de previdência privado para facilitar o processo de transição, processo de sucessão patrimonial. Ao menos parte em previdência, beleza? Próxima pergunta da @mywoman. Talvez eu tenha pronunciado errado o seu nome, por favor, me desculpe. Por que alguns ativos não possuem cobrança de IR? Para incentivar o investimento? Excelente pergunta, eu achei sensacional. E ela acertou em cheio. Ó, pensa aqui comigo, tá? Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá uma ampla discussão a respeito de reforma tributária. Mas, ó, vamos falar aqui, primeiro, caderneta de poupança, LCI, CRI e também do próprio fundo de investimento imobiliário, tá? Esses 4 produtos de investimentos, eles apresentam isenção de imposto de renda em maior ou menor grau ali para o investidor pessoa física. Por que eu disse maior ou menor grau? Porque o fundo de investimento imobiliário, ele tem imposto de renda no ganho de capital, certo? Mas no rendimento não. Mas LCI, CRI e poupança não tem imposto de renda para pessoa física. E a razão principal para isso é bastante simples. Pensa o seguinte, todo o dinheiro que nós colocamos nesses instrumentos, ele é canalizado para a indústria da construção civil. Explico. Se eu coloco o dinheiro numa LCI, o banco precisa pegar essa grana, ele não pode colocar esse dinheiro em qualquer lugar. Não. Ele precisa necessariamente emprestar no crédito imobiliário. Portanto, quanto mais dinheiro as pessoas físicas colocam na LCI, CRI, caderneta de poupança, porque parte do saldo da caderneta de poupança vai para o crédito imobiliário, quanto mais dinheiro nós, pessoas físicas, colocamos nessas modalidades de investimento, mais saldo a gente tem disponível para que as instituições financeiras possam emprestar no crédito imobiliário. Quanto mais saldo a gente tem disponível para emprestar no crédito imobiliário, mais a gente tem de capital para financiar a indústria do crédito imobiliário. E quanto mais capital a gente tem para financiar isso, mais a gente pode esperar que a taxa de juros do crédito imobiliário baixe e mais as famílias podem tomar o dinheiro ali do crédito imobiliário. Desta forma, as construtoras, e aí quando a gente fala de capital do crédito imobiliário, não é só capital alocado nesse setor, não é só as famílias, mas as construtoras, as incorporadoras, elas podem acessar esse capital. Quanto mais a gente tem essa indústria fomentada, mais construção a gente tem, e não é novidade para ninguém que a indústria da construção civil é uma das indústrias que mais emprega no país e também tem a capacidade de absorver uma grande parcela da mão de obra menos qualificada. Portanto,
ter essa modalidade de investimento sem esse investimento traz incentivo para que haja mais capital nessa indústria e assim a gente tenha uma geração de emprego na indústria da construção civil, que como eu falei gera bastante emprego, absorve mão de obra menos qualificada e também tem uma capacidade de impulsionar outros setores da economia. Por essa razão, ter esse incentivo fiscal nesses instrumentos faz sentido. Um outro caminho é falar da LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que também apresenta esta isenção de imposto de renda. Veja bem, quanto mais dinheiro a gente coloca na LCA, mais a gente tem capital disponível para financiar o agronegócio. E você provavelmente deve saber que o agronegócio brasileiro é a nossa principal fonte de exportação, portanto, a nossa principal porta de entrada de capital estrangeiro, nossa principal porta de dólar, porque os exportadores vendem para fora e captam recursos. Então, ter esse instrumento com isenção de IR atrai dólar para o Brasil e aí a gente tem aí esse controle aí na nossa balança comercial. Então, por essa razão, alguns instrumentos possuem essa isenção. Beleza? Terceira pergunta, como a Selic afeta a Petax? Perguntou a Camila Menezes 9 alguma coisa aqui que cortou. Também importante. Petax é a taxa oficial de câmbio e aí tem muita relação com o que eu estava falando aqui sobre a entrada de dólar. Taxa Selic é a taxa oficial aqui de juros do Brasil e basicamente, de um jeito bem simples, é a seguinte. Quando o Copom baixa a taxa Selic, que aliás, estou gravando esse vídeo na semana onde vai ter reunião de Copom, então eu estou gravando antes da reunião, talvez a taxa baixe um pouco mais, provavelmente esse vídeo está saindo depois. Conta aqui nos comentários qual foi o resultado, tá, da reunião. Mas o fato é o seguinte, tá? Quando o Copom baixa a Selic, ele está dizendo assim para o mercado, olha mercado, agora a remuneração nos títulos de renda fixa, inclusive nos títulos de renda fixa emitidos pelo próprio governo, caiu. Então investidores de fora olham para o Brasil, que é um país emergente, e dirão o seguinte, Brasil, país emergente, se eu for colocar o meu dinheiro aí, a remuneração será menor. É isso mesmo? É. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu dinheiro daí. Porque eu não quero correr risco de investir nesse país aí que tem tantas confusões políticas, tantas confusões jurídicas. É melhor eu tirar o meu dinheiro daí, porque eu estou correndo muito risco e ganhando muito pouco. E aí, quando o investidor estrangeiro leva o seu capital embora, o que na prática acontece é o seguinte, esse investidor para sair do Brasil precisa de dólares, então ele oferta os seus reais e demanda os seus dólares. Assim, aumenta a demanda por dólar e aumenta a oferta de reais, o que na prática acontece é o seguinte, o preço do dólar sobe e o preço do real cai em comparação ao dólar. Por isso a Petax sobe quando a Selic cai, é assim que acontece. Claro, não é uma regra absoluta, mas o que é de se esperar é que quando cai a Selic, há uma tendência de que a Petax sobe. E o contrário é verdadeiro, tá? Quando sobe a Selic, é de se esperar de que a Petax caia. Claro, em cenários de situação normal, esse cenário que nós estamos vivendo aqui de pandemia, onde o mundo inteiro está imprimindo dinheiro igual um dos doidos aí, a gente está vivendo uma situação atípica, que no mundo inteiro a taxa de juros está muito baixa, e aí o Brasil, inclusive, pode aproveitar este momento e dizer assim, ah é? Tá bom, minha taxa aqui é 2%. Conta aí pra mim, onde é que você vai ganhar mais do que isso? Conta aí, mais ou menos isso, tá? Sim, e aí por essa razão a gente está tendo aí essa folga de operar aí uma taxa de 2% ao ano, coisa que nós nunca tivemos, beleza? Essa é a relação. E por último, a última pergunta que eu tenho aqui é do Matheus Alvimendes, acho que é isso. Quais sites de notícias você acompanha diariamente? Olha só, eu gosto muito de um aplicativo, tá? Eu entro bastante no site do Valor, então acho que eu sou meio tiozão, né? Eu assino o Valor, que tem algumas notícias ali de mercado. Eu assino também a Bloomberg Notícias, que aí é gringo. Então esses dois sites que eu assino, legal. Mas eu quero mostrar uma ferramenta que eu uso, que é um aplicativo que é gratuito, que você também pode usar. Beleza? Então olha só. Eu entro aqui.
esse aplicativo aqui, ó, Investing. E aí eu quero mostrar algumas coisas que eu faço nele que talvez faça sentido. Então, primeiro, cotações. Coisas que eu faço, coisas de doido aqui que talvez faça sentido. Primeiro, à noite, eu sempre dou uma olhada aqui, todos os dias à noite, como que andam as bolsas de valores na Ásia. Isso é importante, tá? Aqui, ó, se a gente vê que as bolsas de valores na Ásia, aqui, no momento que eu estou gravando este vídeo, ó, elas estão fechadas, certo? É de se esperar porque eu estou gravando aqui durante o dia. Então eu dou uma olhadinha nas bolsas da Ásia, ver se está tudo bem, se tem alguma discrepância aqui com relação às variações, eu já fico sinalzinho de alerta. E aí depois das bolsas da Ásia, eu dou uma olhadinha aqui, ó, nas bolsas da Europa, tá tudo aqui, ó, em tempo real. Aí depois eu dou uma olhadinha aqui nas bolsas da América, nos índices da América, melhor dizendo, e depois do Brasil. Mesma coisa aqui com os índices futuro, tá? E aqui tem aqui algumas ações, e aqui eu posso olhar aqui, mas, ó, notícias, eu posso, ó, você não viu onde eu cliquei, né? Eu clico aqui embaixo, opa, aqui, clico aqui embaixo em notícias. Tá aqui, eu posso ver as notícias, é legal que você pode ativar as notificações. Esse é um aplicativo gratuito, se for gratuito aqui vai ter umas propagandas, você pode desativar pagando um valor pequeno lá que eu não lembro exatamente. Sai daqui, tá aparecendo eu aqui. Coisa importante que eu gosto desse aplicativo é o seguinte, duas coisas. Você pode acompanhar o calendário aqui de notícias, que é muito legal. Você pode filtrar isso aqui da seguinte forma, calendário do quê? Você pode escolher o que você quer. Quero o calendário de econômico. Então você vai escolher aqui o que você quer. Eu quero Brasil. Então você vai digitar aqui Brasil. Opa. Brasil. E aí você vai selecionar e vai dizer o seguinte, prioridade média. Então eu deixei aqui Brasil e Estados Unidos. Ele vai mostrar tudo o que tem para acontecer naquele dia que você está vendo aqui, ó. Hoje, opa. Amanhã, você pode escolher, tá aqui, esta semana. Então, tudo que tem para acontecer, então, ó, tem aqui o Boletim Focus, no dia que eu tô gravando, então tem aqui, ó, a produção industrial para ser divulgado, tem aqui, ó, o que mais que a gente pode ver aqui, ó, própria decisão da taxa de juros, que eu falei, inclusive, nesse vídeo, tá? Então, para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, no dia 3 de agosto, tá? E aí eu sei que, ó, na terça-feira, dia 4 de agosto, sai produção industrial. Eu sei que mais? Opa! Que, ó, na quarta-feira sai decisão de Copom, sai taxa de desemprego, sai o IPCA, que é importante aqui na sexta-feira, é isso? Sexta-feira, dia 7, e por aí vai. Se eu quiser saber, por exemplo, calendário de balanço das empresas, tá aqui, ó. Hoje, no dia que eu estou gravando, sai o resultado de Itaú, Unibanco e Porto Seguro. E amanhã? Amanhã sai resultado de Alpargatas e assim sucessivamente. Então é um calendário de dividendos, empresas que vão pagar dividendos. Posso filtrar aqui e selecionar, não quero Estados Unidos, eu quero só Brasil. E assim você pode filtrar aqui, você tem todas as informações possíveis na palma da tua mão. Outro ponto é que você pode criar uma carteira teórica aqui nesse mesmo aplicativo, beleza? E aí você pode receber os seus alertas. Então aqui, ó, últimos alertas que eu recebi, ó, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que aliás caiu 30%, que é uma beleza isso aqui. Aliás, conta aqui pra mim, você quer que eu grave um vídeo falando sobre essa queda do PIB dos Estados Unidos? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários e aí, dependendo do que você falar, eu gravo um vídeo falando sobre isso. E aí você escolhe os alertas que você quer receber. Então este aqui é um baita aplicativo que basicamente você não precisa de outra coisa para acompanhar o mercado financeiro. Tem tudo que você precisa aqui. Então, estou fazendo aqui uma propaganda de graça para Invest, não estou ganhando absolutamente nada com isso, mas eu de fato uso isso. E aqui tem todas as notícias, últimas notícias, as mais lidas, você pode ser notificado se quiser e por aí vai. Beleza? Então, neste vídeo eu respondi 4 perguntas, eu quero que você deixe aqui nos comentários as suas perguntas e ó, eu estou deixando aqui no final desse vídeo um link para você clicar e ver as últimas perguntas que eu fiz, beleza? Se você gostou, deixa aquele joinha, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!